Então vamos lá, pessoal. Então, provavelmente vai ter essa e mais uma aula, tá? De história. Acho que em dezembro a gente vai ver aí como é que vai fazer, porque tem a questão das festas de fim de ano e tudo mais. Mas vai ser essa e mais uma aula de história, mas claro, vou estar com os assuntos de atualidade também, né? Então vai ter bastante assunto que vai estar relacionado com a disciplina de história, que a gente vai trabalhar amanhã, se não me engano, quarta-feira também. Eu estou apresentando, né, Juliano? Tudo certo? Sim, tá aparecendo. Tá, beleza. Então, pessoal, eu separei hoje para a gente estudar, para a gente estar dando uma olhada, a Idade Contemporânea, tá? Que é o período da história que nós estamos vivendo atualmente. Então, a Idade Contemporânea é o que nós estamos vivendo até hoje, tá? Eu separei alguns acontecimentos, claro que não dá tempo de trabalhar toda a história contemporânea, mas eu separei alguns acontecimentos importantes e que teria mais chances de cair lá no dia da prova do Enem, né? Tem alguns assuntos que não precisa trabalhar porque é quase certo que não cai. Então eu separei, né, alguns acontecimentos importantes. Antes de a gente entender a idade contemporânea, pessoal, a gente tem que entender o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que ele iniciou ali no final, naquela transição da idade moderna para a idade contemporânea, tá? E foi um movimento que fez com que as pessoas começassem a pensar, a ter decisões de uma forma diferente do que era antes, tá? A palavra iluminismo, ela significa iluminação, significa luz, então tem a ver com isso, tá? Tanto é que os principais filósofos desse momento da história ficaram conhecidos como filósofos das luzes, porque eles trouxeram a luz, o iluminismo para o mundo, para a sociedade. E eu separei alguns aqui, pessoal, para vocês, que geralmente são os mais estudados, talvez até em sociologia vocês já tenham visto algum, ou vão ver ainda, tá? Mas eu resumi bem resumido, na verdade, né, para vocês aqui. O John Locke, então, ele defendia os direitos naturais do cidadão. Então, para ele, as pessoas já nasciam com alguns direitos naturais, que a gente vai estudar daqui a pouco quais seriam os principais desses, mas liberdade, liberdade, fraternidade, seriam dois que depois a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, tá? E ele defendia, então, essa ideia. O Montesquieu, ele defendia a liberdade dos indivíduos. E também foi um dos primeiros filósofos, uma das primeiras pessoas que defendeu os três poderes na política, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, que é os três poderes que nós temos hoje, inclusive no nosso país, tá? O Voltaire defendia a liberdade de expressão, então tudo que era contrário à censura, as pessoas teriam então a liberdade de pensamento, de expressão, de fala e tudo mais. Isso num momento, pessoal, eu estou falando tudo isso num momento em que ainda os reis e a Igreja Católica, como a gente viu no último aula sobre a Idade Moderna, tinham um grande poder e eram eles que controlavam a vida das pessoas. E esses filósofos, então, eles vieram no caminho ao contrário. Por isso que eles se tornaram tão importantes. O Russell, eu nunca sei falar na verdade esse nome, peço perdão porque eu sempre me confundo. Ele defendia então que o poder pertenceria então ao povo e não aos líderes do povo. Tanto é que se o povo tivesse descontente com esses líderes, o povo podia tirar o líder do governo, do poder. E o Adam Smith, então, que defendia o liberalismo econômico, que a economia podia ser liberal, as pessoas poderiam fazer negócio, comércio com qualquer nação e qualquer pessoa do mundo. Então esses seriam os principais, tá, pessoal? Mas por que o iluminismo é tão importante? Esse movimento ele vai refletir, ele vai incentivar outros acontecimentos ao redor do mundo. A independência dos Estados Unidos, que a gente vai ver agora, toda a Revolução Francesa, que a gente vai ver depois. Até que no Brasil também a nossa Constituição é baseada em ideais iluministas, inclusive eu trouxe uma questão para a gente ver depois. Então o iluminismo ele marca esse processo de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, porque ele vai influenciar vários acontecimentos ao redor do mundo. O primeiro, que é a independência dos Estados Unidos,
Lembrando que os Estados Unidos ele é o primeiro país a se tornar independente aqui na América. O Brasil, por exemplo, lá em 1822, se torna independente. E os Estados Unidos lá no ano de 1776, então muito tempo antes, ainda no século XVIII, foi o primeiro país da América a se tornar independente. Os Estados Unidos pertencia a quem? Se a gente parar para pensar, né, os Estados Unidos tem o idioma oficial inglês, né? Então os Estados Unidos pertencia à Inglaterra. E antes dos Estados Unidos ser conhecido como Estados Unidos, o nome desse local era 13 colônias, porque nesse território tinham 13 colônias inglesas. E um dos documentos importantes, né, desse processo histórico foi a Declaração da Independência, que foi feita pelo Thomas Jefferson. Então foi um documento muito importante para a história. E essa declaração até hoje lá nos Estados Unidos, ela é lida nos discursos dos políticos, pegado trechos aí para defender ideologias políticas e tudo mais. Então é uma declaração formal, um documento diferente do nosso grito de independência, né, do Dom Pedro, que a gente lembra como um grito só, independência ou morte. Lá nos Estados Unidos é um documento estudado e importante que tinha ideais iluministas, tá? E nessa declaração, uma das frases mais famosas é que todos os homens foram criados e devem ser tratados como pessoas iguais. Tá? E ele também defendia o direito à vida das pessoas e à liberdade. Ideais iluministas, tá? Porém, a escravidão lá nos Estados Unidos, ela continua até a Guerra Civil dos Estados Unidos, que a gente não vai estudar nessa aula. Talvez eu possa preparar mais um material extra, que eu já estou devendo 2 materiais extras para vocês, né? E aí eu ficaria devendo mais um. Mas a escravidão continua, apesar de todos esses ideais iluministas que influenciaram a história dos Estados Unidos, tá? E aqui uma questão, pessoal, já para a gente iniciar. Todas as questões que eu peguei hoje são do Enem de novo, tá? Consegui pegar todas elas de prova do Enem, tá? Então, no dia 4 de julho de 1776, que foi a data que é considerada a independência dos Estados Unidos, por isso que lá o feriado de 4 de julho é muito comemorado, né? Então, em 4 de julho de 76, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis. Inalienáveis é que você não consegue, digamos, discutir, trocar por outra coisa, tá? Então, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, direitos inalienáveis. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que acuavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, lá na França, em 1789, que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, a influência da Revolução Americana e do Iluminismo é sentida até hoje na nossa Constituição, na Constituição brasileira. A partir da leitura desse texto, qual o princípio que está consagrado na Carta Magna, então na Constituição nossa, que se inspirou nos fatos ocorridos no século XVIII? Então tem as afirmativas aqui. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Todas as afirmativas, pessoal, elas estão na nossa Constituição, não tem nenhuma que é falsa, tá? Mas essa questão ela é totalmente de interpretação. Dessas 4 afirmativas que eu tenho aqui, qual delas que tem a ver com o texto, com o enunciado que está aqui em cima do texto? E mais uma vez, a gente pode ir por eliminação. Quem quiser já tentar responder ali, depois a gente pode ver se está certo, tá? Mas vamos tentar eliminar algumas para ficar mais fácil. Nesse texto, primeiro não fala nada em crenças religiosas, tá? Então a letra B a gente já pode eliminar. Outra coisa que não fala nessa questão, pessoal, é sobre território, tá? Então, ó, formado pela união de estados, municípios e Distrito Federal. Isso tem a ver com o território de um país, de uma nação. E aqui não fala, acredito que nada, né? Não fala nada disso no enunciado.
Então, nós também podemos eliminar. E a letra C, todo poder emana do povo. E nós temos aqui, né, pessoal, aqui, ó, afirmava que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Quem são os governados? O povo, né? Então, a resposta correta é a letra C, por essa questão. Então, uma questão de total interpretação, tá, pessoal? Como eu falei, os 4 pontos aí, as 4 afirmativas, estão na nossa Constituição, que não passa por reformas desde o ano de 1889. Então, a nossa Constituição, a última revisão, né, a nova Constituição é de 89. Então, mais de 30 anos. E esses trechos estão lá, tá? Por isso que é importante nós também conhecer alguns documentos do nosso país, tá? É 1988. Ah, desculpa, eu confundi. É o 9 aqui na frente. Isso. Sim, é a minha idade, por isso que eu não vou esquecer. Eu só botei o 9. Isso, é verdade. Obrigado, Juliana. Beleza, pessoal? Então, uma questão de total interpretação, tá? E aí nós chegamos, então, pessoal, na Revolução Francesa, que, se vocês lembram, quem acompanhou lá na primeira aula de História, que eu separei a história, né, em períodos, a Idade Contemporânea ela inicia no ano 1789, que é o ano que ocorre a Revolução Francesa, tá? E a Revolução Francesa, assim como outros acontecimentos históricos, ela não acontece de uma hora para outra. Os franceses não acordaram numa manhã e pensaram, vamos fazer uma revolução aqui na França. Teve uma série de motivos, né, que levaram à Revolução Francesa. Mas o principal deles é que a sociedade francesa ela era dividida. Ela tinha uma hierarquia e que não era justa, ela não era igual. Então ela gerava muita desigualdade. Como que era essa divisão? Vocês já devem ter visto, né? Mas só relembrando. Nós tínhamos o clero e a nobreza, que formavam o primeiro e o segundo estado. E o povo, o terceiro estado, então, formado pela grande maioria do povo. Aproximadamente 97% das pessoas formavam o terceiro estado. E os nobres, que eram as pessoas ricas, e o clero, formavam os outros 2 estados, que representavam apenas 3% da população da França. Então, mesmo estando em maioria, o terceiro estado sofria com a desigualdade. Por quê? Quando tinha alguma eleição lá na França, alguma decisão, era convocados os estados gerais, tá? Então, os 3 estados se reuniam com seus representantes e tomavam uma decisão. Só que o voto não era igual como é hoje, por exemplo, no nosso país, onde a maioria vence. Senão, o terceiro estado ia sempre vencer, né? Porque eles tinham a grande maioria. Cada estado tinha direito a um voto. Então, qualquer decisão, o clero e a nobreza se juntavam e escolhiam, né, as leis e as decisões para o seu lado e deixavam o terceiro estado de lado, deixavam o terceiro estado sem tomar decisões. Porque 2 votos ali contra um do terceiro estado, né, do povão, digamos assim, sempre a elite iria ganhar todas as decisões e assim garantia os seus privilégios, né? E tanto é que só o terceiro estado pagava impostos, os nobres e o clero não pagavam. As terras, né, os territórios estavam praticamente todos nas mãos do clero e da nobreza, então era muita desigualdade. E o terceiro estado estava cansado disso, estava de saco cheio, né? E aí, numa dessas assembleias que foram realizadas, os representantes do terceiro estado se retiraram dessa assembleia, desse encontro, né, dos estados gerais. E aí, então, as outras pessoas perceberam que para não dar uma revolução grande, vamos ter que fazer alguma coisa. Então, eles reuniram uma assembleia nacional, com vários representantes, né, dos 3 estados, para tomar as decisões, tá? Porém, mesmo assim, não deu certo. O terceiro estado não ficou satisfeito com a Assembleia Nacional e foram para a rua, foram para a Revolução do Povo, a Revolução Francesa. E o que marca, né, essa Revolução Francesa é a queda da Bastilha. A Bastilha era um local, ela era uma prisão e também um arsenal, um lugar onde se guardavam armas, né, o arsenal da França. Então, quando o povo vai lá e consegue atear fogo, praticamente derrubar, né, por isso a queda da Bastilha, começa então todo o processo revolucionário ali que no mês de julho levantou a França, né, colocou a França de pernas para o ar. E aí novos documentos são feitos, novos encontros são realizados e os 3 estados por um tempo deixam de existir, tá? E é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que também
são de ideais iluministas, tá? Como eu falei antes. E é instituída, então, uma monarquia constitucional lá na França. Já expliquei, eu acho, na última aula para vocês, né? Monarquia, mono vem de uma pessoa só, né? Arquia de poder, então poder na mão de uma pessoa só. Porém, respeitando a Constituição. Então, a monarquia iria respeitar a Constituição. E nesse processo aqui da revolucionário da França, surge uma arma muito conhecida, que é a guilhotina, né? Vocês já devem ter visto em filmes, enfim, desenhos animados também. Que é aquela arma, tenho aqui a foto só para mostrar para vocês aqui. Essa aqui, né? As pessoas eram colocadas com a sua cabeça ali e a lâmina descia cortando a cabeça das pessoas. Essa arma, pessoal, ela surge nesse momento porque, como tinha uma revolução e pessoas eram presas, condenadas à morte, eles encontraram nessa arma, a guilhotina, uma forma das pessoas morrerem de uma forma digna. Eles falavam isso. Então, todas as pessoas iriam morrer da mesma forma, né? As pessoas condenadas, indiferente da questão social, econômica. E ela era uma arma que não deixava defesa pro condenado. O condenado não ficava sofrendo, por exemplo, levava um tiro, ficava lá agoniando. E a guilhotina, eles acreditavam, né? Eles falavam que era uma arma mais humana, né? Mas matava da mesma forma. E duas pessoas bem conhecidas, bem importantes, né, nesse processo que foram mortas foi o rei Luís XVI, e a Maria Antonieta, que era a rainha da época. Então, os dois, né, primeiro o rei e meses depois a Maria Antonieta, que era a rainha, foram também mortos pela guilhotina nesse processo revolucionário, tá? E aqui, pessoal, mais uma questão que fala sobre, envolve, né, iluminismo e Revolução Francesa também, tá? Vamos lá. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem, Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aquele documento que falei antes, né? Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Correlacionando temporalidades históricas, então, ó, tempo na história, né? O texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a. Então, ó, tempo e espaço, né? Estamos falando da Revolução Francesa e século XVIII, o contexto da Revolução Francesa. Esse documento, ele tem a sua base no quê? Vamos lá nas afirmativas. Modernização da educação escolar. Não fala nada disso, né? Na questão. Atualização da disciplina moral cristã. Também eu não vi nada disso no enunciado, né? Vamos ver as outras afirmativas. Divulgação de costumes aristocráticos. Aristocráticos é a aristocracia, né? O poder na mão de poucas pessoas. E esse documento não divulgava esses costumes, tá? Socialização do conhecimento científico. Poderia ser, né? Vamos ver a letra E. Universalização do princípio de igualdade civil. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Esse documento aqui, ó, deixa eu só voltar. Ele, na Revolução Francesa, né? Os três ideais, acho que até esqueci de falar para vocês. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se vocês lembrarem desses três conceitos, a questão fica um pouco mais fácil, tá? Esse documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele é o documento principal da Revolução Francesa. Ele é um documento que ele é até hoje, as civilizações e as nações do mundo inteiro usam essa declaração para formular outros documentos, tá? E o princípio desse documento é a igualdade civil, a igualdade entre as pessoas, tá? Então, esse documento ele pretende universalizar o princípio da igualdade civil. Universalização significa expandir para todo o universo, né? Mas no caso para todo o planeta, esses princípios de igualdade civil. Então a afirmativa correta é a letra E, tá? Universalização do princípio da igualdade civil. Beleza? Deixa eu tomar uma água que eu estou falando bastante aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá, pessoal? Pois bem, lá na Revolução Francesa também eu separei aqui para vocês, que é uma coisa que envolve a atualidade, tá? Envolve até discussões, brigas, muitas pessoas
falam como se fosse uma coisa pejorativa você ser de esquerda, você ser de direita, você ser do centrão. Mas naquela época, pessoal, naquela assembleia que eles se reuniram ali para formular esse documento, para formular os documentos aí da Revolução Francesa, os grupos políticos, claro, não vão sentar juntos, né? Então eles sentavam em locais diferentes. E aí, por um acaso, se ninguém decidiu nada, né? Os jacobinos, que eram um dos grupos, sentou ao lado esquerdo da mesa central, da mesa onde ficavam as principais autoridades. Imagina o Congresso lá, por exemplo. Tem a mesa das autoridades e tudo mais. E aí, digamos que os jacobinos entraram e sentaram à esquerda da mesa. A planície, ou o pântano, que já vou explicar por que tinha esse nome, sentaram no centro. E os monarquistas sentaram à direita da mesa. E dali em diante, toda a assembleia, todo o encontro, eles sentavam no mesmo lugar, sentavam ali sempre na mesma posição. Então os jacobinos começaram a ser chamados de esquerdas, os monarquistas de direita, isso até hoje, né, o que cada grupo defende, ele é considerado de direita ou de esquerda, né? Os jacobinos era a classe média, a classe mais trabalhadora, aquela que lutava por igualdades sociais e econômicas. Então, até hoje, os grupos e partidos que defendem isso são chamados de partido de esquerda. Os grupos e partidos que não defendem tanta liberdade, tanta igualdade entre as classes, que naquela época eram os monarquistas, né? Até hoje são chamados de grupos ou partidos de direita. Então foi uma coisa que por acaso aconteceu nessas assembleias e foi trazido até os dias atuais, principalmente no nosso Brasil, né, que é muito polarizado, né? A gente tem isso ainda presente até hoje. Tinham outros dois grupos, tá? Os girondinos, pessoal, que eram os nobres liberais, então aquelas pessoas ricas que pensavam, vamos liberar algumas coisas ali para deixar o povo feliz. Mas eles eram pessoas mais ricas, tá? E por que a planície ou o pântano era o centrão? Até hoje, né, o centrão ele é conhecido por tomar umas decisões meio controversas, né? E naquela época esse grupo também fazia isso. E eles eram chamados de pântano, porque segundo as pessoas lá da França, esse grupo ele tomava decisões que atolavam, que afundavam a França, que afundavam as pessoas da França. Por isso eram chamados de pântano, como se fosse areia movediça. Então eles chamavam mais ou menos disso, tá? Porque as decisões eram consideradas iriam atolar, iriam afundar a população francesa. Não eram decisões nem para um lado e nem para o outro. E até hoje, né, o Centrão é conhecido por isso. E eu separei um grupo que era aqui, na verdade não é um grupo político, era mais um grupo de rua, um grupo revolucionário, que era os sans-culottes, que está representado nessa imagem aqui, tá, pessoal? Culottes era uma calça curta naquela época, era chamada de culottes. E sans significa sem. E essas pessoas elas usavam calças mais longas, então eles eram chamados de sans-culottes. Era mais aquele povo da área urbana que ia para a rua, como se fossem os manifestantes de hoje, tá? Então eles eram chamados assim, tá bom? Pois bem, depois de discussões, depois de documentos, depois de brigas, os jacobinos, então considerados de esquerda aqui, como eu falei para vocês, tomaram o poder. Então eles tiveram mais influência no poder, tá? E aí por 2 anos eles usaram muito da guilhotina, da violência e da perseguição para controlar o poder. E esse período é conhecido como terror jacobino, porque mais de 17 mil pessoas foram guilhotinadas na França, tá? Então um número muito alto de pessoas, quase que diariamente pessoas contrárias aos jacobinos eram mortas, sempre em praças públicas a guilhotina. E a guilhotina, uma curiosidade também, pessoal, ela foi usada até o século passado, tá? Eu não vou lembrar agora o ano bem certo, até fiz um vídeo para os alunos, mas foi o ano que foi, se não me engano, que surgiu os videogames, tá? Ainda naquele ano pessoas eram mortas pela guilhotina lá na França, então ela foi uma arma muito usada na França. Mas lá naquela época, né, os jacobinos usavam essa arma para impor o seu terror. Então qualquer pessoa, até coloquei aqui uma figurinha, né, qualquer pessoa que falava contrário corria o risco de ir para a guilhotina. Então era perseguição, né, às pessoas para garantir o poder. Claro que as pessoas não iam ficar satisfeitas com isso, né? E aí, em meio àquela pólvora, aquele baril de pólvora que estava a França, né, em todo o processo revolucionário, surge o tal do Napoleão Bonaparte, tá?
sem dúvida alguma. Ferdinand, Oi. o João colaborou aqui conosco em 1977. A última pessoa, né? Ele disse assim, ó, deu um golpe. Isso. A última pessoa, a última morte Dei foi... um Google, não um golpe, dei Ah, um tá. Google. Eu acho que foi... eu só não lembrava a data, mas bem recente, né? A guilhotina utilizada. E nesse contexto, pessoal, como eu estava falando, o Napoleão surge, tá? O Napoleão era uma pessoa... Vocês não me conhecem, mas ele tem a minha altura. Sou uma pessoa baixa, tá? Em torno de 1,75. No máximo, né? Quando eu tô de tênis. Então ele era 1,75 tenho eu, senhor. O senhor deve ter o máximo de 1,60. Mas daí eu já tô quase anão. Mas o Napoleão era baixinho, mais ou menos que nem eu. Só que eu não tinha todo o poder dele, tá, pessoal? O Napoleão ele era uma pessoa baixa, porém ele era um militar muito valorizado na França, porque ele usava estratégia. Ele é considerado a pessoa do século XVIII, porque ele era um militar excepcional, era difícil ganhar as batalhas com ele. Mesmo estando em números menores, os seus combatentes conseguiam ganhar, porque ele usava estratégias até então não vistas pelo mundo, né, pelo mundo militar. E nesse contexto, né, dele ser uma pessoa famosa, ter bastante prestígio lá na França, ele começa a ficar interessado pelo poder, né? Então ele começa a frequentar decisões políticas, encontros políticos, e nesse momento que as pessoas estavam insatisfeitas com o terror jacobino, ele surge como um dos cônsules, acho que fala assim, né, cônsules, da França, que é o período do consulado francês. E ele, dentro do consulado, que era como se fosse um governo temporário, ele vai ganhando mais poder, mais força com suas decisões, com sua estratégia e com seu prestígio. Até que ele consegue ser o imperador francês, tá? E uma das coisas que marcam esse poder de Napoleão, essa influência dele, é a tal da coroação de Napoleão, que está representada aqui nessa imagem, tá, pessoal? Essa coroação, ela ocorreu lá na Catedral de Notre Dame, que é a mesma que, se não me engano, no ano passado ou no ano retrasado, aquela que pegou fogo lá na França, tá? Aquela catedral bem famosa. E essa pintura é do interior, representando o interior dela com a coroação de Napoleão Bonaparte. E se vocês observarem, talvez quem não conhece essa pintura, que é essa imagem, tem uma pessoa aqui assentada, pessoal, que é o Papa, tá? O Papa era o Pio XVI, Pio XV, não lembro o número, mas era Pio o nome dele. Estava presente lá no dia da coroação de Napoleão. Então, mostrando que até a Igreja Católica estava meio que subjugada aos poderes de Napoleão naquela época. Tanto é que dizem, né, que o Papa estava com a coroa em suas mãos para coroar o Napoleão, e o Napoleão tira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa. Ele mesmo pega a coroa de rei, de imperador, e coloca na sua cabeça para demonstrar que o Papa tinha menos poder que o próprio Napoleão. Então, esse acontecimento marca, né, a Revolução Francesa também, por dar início, então, a todo o poder do Napoleão. E Napoleão com o poder na mão, gente, a gente só vai ver uma pessoa mais louca que ele daqui a pouco, tá? Na continuidade da nossa aula, que é o Hitler, né? O Napoleão com o poder na mão, ele foi, assim, certeiro, né? Ele tomou decisões aí na Europa que revolucionaram, mudaram os territórios, os países, as nações da Europa. Ele invadia, por exemplo, aqui está a França, né? Ele invadia a Alemanha, ele invadia a Itália, ele invadia a Espanha, e tirava os reis do reinado desses locais e colocava um primo, um irmão, colocava alguém da família, alguém próximo para comandar o país que ele invadiu. E ele ali até que tem, né, a data 1799 a 1815, então 16 anos, ele muda todo o mapa da Europa, tá, pessoal, com essas invasões. E até vai influenciar, né, como eu falei na última aula, olha aqui a França. Então ele veio aqui para a Espanha e quando chegou aqui próximo a Portugal, o rei, né, nosso rei aqui, que era o nosso rei aqui do Brasil também, o Dom João VI, trouxe a família real para cá com medo dele ser morto e da família real perder o seu poder. Então isso influencia, né, eu já falei para vocês na última aula, a vinda da família real aqui para o Brasil. E uma das decisões do Napoleão era fazer o bloqueio continental com a Inglaterra, tá? Por quê? Se vocês perceberem aqui, o Reino Unido, né, ele é uma ilha. Eu vou riscar muito o mapa aqui e vai acabar estragando, mas enfim.
era uma ilha, né? O Reino Unido aqui é uma ilha, a Inglaterra está aqui no Reino Unido, e o Napoleão tomou a decisão de nenhum país mais da Europa fazer comércio com a Inglaterra. Então não podia mais fazer comércio marítimo, porque naquela época não tinha avião, né? E para chegar numa ilha naquela época só através de navios. E com isso ele quis enfraquecer a economia da Inglaterra, que era a maior potência da época, né? Então, se desse certo esse bloqueio, com certeza Napoleão ia ficar muito mais tempo no poder. Porém, a Inglaterra ficou esperta, né? Uma das decisões foi trazer a família real de Portugal para o Brasil para fazer comércio com o Brasil, que era um lugar mais longe. Ele começa a fazer comércio com outras nações de outros locais do mundo, e esse bloqueio não dá certo, esse bloqueio do Napoleão não dá certo para tentar tirar os poderes da Inglaterra, tá? E a Inglaterra consegue se estabilizar, consegue juntar aí seus poderes militares, e lá no ano de 1814 consegue invadir a capital, né, Paris, que está aqui, no centro aqui da França, né? A gente vai falar muito de Paris na nossa aula hoje. E aí Napoleão ele é preso e exilado, ele é retirado lá para a ilha de Elba, que aqui no mapa não tá, acho que está aqui, é no mar Mediterrâneo, tá? Mas acho que não vai estar porque era uma ilha bem pequena. E ele fica lá, então, Napoleão exilado, não é morto, né? Ele é preso e levado para lá. Porém, ele consegue voltar para a França, de algum jeito ali ele consegue voltar e governa a França por 100 dias. Até que no ano 1815 acontece a batalha final, né? A Batalha de Waterloo. E aí Napoleão perde todos os territórios depois dessa batalha, né? Ele perde. E ele é enviado para a ilha de Santa Helena, no Oceano Atlântico, que permanece lá até a sua morte. E aí toda a Europa consegue voltar à sua normalidade, né, digamos assim. Mas Napoleão, então, é considerado uma pessoa muito importante, tá, por todas essas mudanças, esses acontecimentos que aconteceram lá na Europa no início do século XIX e no final do século XVIII. Adnan, Hum, o João tá pedindo aqui, ó. Oi. Napoleão foi casado com Maria Luísa, irmã da princesa Leopoldina, esposo de Dom Pedro I. Procede? Sim, se eu não me engano, elas eram da Áustria, se eu não me engano, eu tenho quase certeza. Mas, claro, naquela época, né, os reis, até é interessante tocar nesse assunto, os reis e as rainhas não casavam por amor, né, eles casavam para manter o poder. Então, famílias reais de um país casavam com famílias reais de outro país, príncipe, né, e princesa, enfim, para depois manter o poder nas mãos sempre das mesmas famílias. Tanto é que não era raro, né, acontecer casamentos sem os noivos se conhecerem, né? O próprio Dom João casou com esqueci o nome dela, o Dom João VI, que veio para o Brasil, casou sem conhecer ela, a rainha, né? E aí conheceu depois, quando foram morar nos palácios. E as princesas casavam ali com 10, 12 anos, tá? Para garantir o poder. Então era uma coisa, claro, hoje é absurdo nós pensarmos isso, né? E até casamento entre familiares acontecia naquela época, tá? Para manter justamente o poder. Mas hoje, né, já não ocorre mais isso. Mas nesse momento era comum acontecer esse tipo de casamento lá entre as famílias reais, tá? Pessoal, mais uma questão aí. Esse aqui, pessoal, é sobre o bloqueio continental que eu estava falando, tá? Esses artigos são do bloqueio continental que o Napoleão fez, né? A gente já vai ver para quê, tá? Então, o comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Então, quem passasse pela Inglaterra, quem fizesse comércio e a França descobrisse, a carga e os navios então seriam confiscados. Exército do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte, e aqui tem, né, de onde foi tirado o documento. Esses artigos do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de, vamos lá, estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno. Não, né, porque as colônias inglesas já estavam independentes, então aqui já tem um erro, tá? Impedir a Inglaterra de negociar com a França
com a França, uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais. Acredito que não, né? Provocaram transferências da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica. Isso aconteceu, como eu falei para vocês, porém o bloqueio continental não foi feito para isso, tá? Isso aí foi uma coisa que ocorreu com os acontecimentos, né, que foram ocorrendo na Europa. Ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus. Também não diz nada disso, né? Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Acredito que essa não tem muito segredo, né, pessoal? Mas, questão do Enem, tá? Se vocês têm conhecimento do que a gente estudou agora, é uma questão que se torna mais fácil, né? Então, claro, a letra E, debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização e limitando seu comércio com o restante da Europa. Para, claro, tentar enfraquecer a Inglaterra e a França se tornar a principal potência na época. Como eu falei, não deu certo, né, o bloqueio, e aí a Inglaterra consegue reverter, né, os cursos da guerra, tá? Pessoal, até aqui, não sei se tem mais alguma dúvida. Eu dei uma acelerada. Bem tranquilo. Eu dei uma acelerada para dar tempo, tá? Mas vai dar tempo de trabalhar aqui, tá? Pessoal, então assim, da Revolução Francesa, lá do final, para a Primeira Guerra, se passam praticamente 100 anos. Mas não aconteceu nada nesses 100 anos, professor. A Europa ficou parada, a Europa não, enfim, não aconteceu nada lá de emocionante para falar aqui na história. Claro que aconteceu, tá, pessoal? Mas como eu falei antes, como a Idade Contemporânea é um período que é muito trabalhado no Enem, tá, pessoal? E é um período da história que é longo também. E, inclusive, nós estamos, né, como eu falei antes, ainda, né, na Idade Contemporânea. Eu decidi, então, já passar para a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas, claro, se tiverem dúvidas, se vocês quiserem mais informações, me procurem no particular, que eu posso passar material para vocês, questões e tudo mais, tá? Mas a gente já vai passar para a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, pessoal, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? E nós vamos entender também por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Elas têm uma ligação muito forte, tá? As duas guerras mundiais, tá? Primeiro, nós temos que levar em conta o contexto que a Europa passou, tá? Depois da Revolução Francesa, os países lá da Europa pensaram em fazer, né, em expandir seus territórios para construir grandes impérios, para formar grandes impérios. Então, era uma política de imperialismo, tá? Eles viram que Portugal deu certo trazer a capital para cá, né, a família real. E aí eles pensaram, se nós tivéssemos pensado nisso e ter colônias espalhadas pelo mundo, nós também poderíamos ser grandes potências imperialistas, tá? E aí começa um processo aí dos países da Europa expandir, né, os seus domínios aí pela América, principalmente pela África e pela Ásia, tá? Formando grandes impérios. Tanto é que tem a questão da partilha da África, né, que é um acontecimento que também vai influenciar um pouco o início da Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha fica meio insatisfeita com a divisão, né, totalmente incoerente que eles fizeram, né, lá na África. Eles chegaram lá, não levaram em conta as etnias dos povos que viviam na África, e os países, né, as grandes potências europeias, chegaram lá e formaram seus pequenos impérios na África. E isso é permanente até hoje, né? Não digo todos 100%, né? Mas a grande maioria dos problemas que a África, todo o continente africano passa hoje, são consequentes desse imperialismo da Europa lá no continente africano, tá? Então foi um período bem ruim, né? E permanece até hoje para a África. Mas os países da Europa não estavam nem aí, né? Queriam aumentar os seus impérios. Então tinha umas disputas imperialistas, tá? Para ver quem seria o maior império daquela época. Outra questão, pessoal, era o nacionalismo extremo, tá? Então, por exemplo, os povos eslavos, e aí surge o pan-eslavismo, né? Eles queriam formar uma nação só com povos eslavos. Os germânicos, então os povos germânicos, e aí entra toda a questão da Alemanha, né? Queriam formar uma nação somente com pessoas germânicas, com origem germânica, dos germânicos. E esses movimentos, então, extremos, né, do nacionalismo também vão gerar algumas tretas, né, algumas faíscas aí entre os países, tá? E aí os países começaram a pensar,
que uma hora ou outra ia dar um conflito, o barril de pólvora ia explodir, alguma coisa ia acontecer para dar um conflito aí na Europa. Eles viram que as tensões estavam aumentando. Então o que cada país começou a pensar? Bom, se vai ter uma guerra, vamos ter as melhores armas, né? Vamos ter o melhor exército, um exército maior, com tecnologias diferentes e tudo mais. E aí começa a corrida armamentista, né? Os países começam a se armar cada vez mais, já prevendo que iria acontecer alguma coisa, porque as tensões estavam muito grandes e aumentando a cada dia. E aí também eles pensam, eu sozinho eu não vou ganhar uma guerra, então eu vou querer trazer uns amigos aí, uns parceiros comigo. Então eles pensam, vamos pegar aí um país que pensa mais ou menos comigo, o que eu penso, né? E vamos formar um grupinho aqui, que se algum outro país ataca o meu amigo, eu vou lá e vou defender ele. E nesse contexto surge a Tríplice Aliança, liderada, né, pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, e aqui depois vai dar origem, né, a outros dois países, né, a Áustria e a Hungria, mas nesse momento era um só o Império, e o Império da Itália. Esses três impérios, pessoal, já dando spoiler para vocês, né, eles vão perder a Primeira Guerra Mundial e eles vão deixar de existir. Na Primeira Guerra Mundial, 4 impérios deixam de existir, tá? Esses 3 aqui, o Império Russo também deixa de existir. Então muda também os territórios e a questão política da Europa. E no outro lado, pessoal, nós tínhamos a Tríplice Entente. Entente em francês significa entendimento, uma coisa que é uma concordância, tá? E aí a Inglaterra, a França e a Rússia ficam então nessa Tríplice Entente. Então aqui está bem claro, né? Se a Inglaterra for lá e atacar a Itália ou vice-versa, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro vão lá junto defender a Itália. Se a Alemanha ataca a França, a Inglaterra e a Rússia vão estar junto com a França. Então eram grupinhos, né? Que nem aquelas treta de escola, né? Cada um escolhe o seu grupinho e mexeu com um, mexeu com todos. Foi o que aconteceu ali na Primeira Guerra Mundial. E aí, como eu falei, né? Só faltava ia acontecer alguma coisa para começar a pegar fogo a Europa, né? E lá no dia 28 de junho de 1914 ocorre esse acontecimento, que é o assassinato do herdeiro do trono austríaco, que era o Francisco Ferdinando. E aí era um sérvio, um estudante sérvio que assassinou esse herdeiro, mas claro, a Tríplice Aliança acusou a Tríplice Entente e declarou guerra. Essa foto aqui, pessoal, é de momentos antes, tá, do assassinato. Ele embarca nesse carro e um pouco antes do carro dar a partida. Eu não sei bem certo qual que é aqui o herdeiro, acho que ele até está escondido aqui com as outras pessoas. Se não me engano, ele está aqui. E nesse momento que ele entra no carro, o carro vai dar a partida, eu acho que o carro sai um pouco aí do local e aí vem esse estudante sérvio e dispara tiros, né, com armas de fogo e acaba matando o herdeiro. Nesse momento, então, por isso que é considerado o estopim, né? O estopim para a Primeira Guerra Mundial, nos livros de história vocês vão encontrar como esse acontecimento. Mas não é um acontecimento isolado, como eu falo muito para vocês, né? Todo acontecimento histórico ele envolve vários fatores e não é só um acontecimento isolado. E aí começa, né, a Primeira Guerra Mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela não era chamada de Primeira Guerra Mundial, porque eles não sabiam se ia ter outra Guerra Mundial, né? Então eles não chamavam de Primeira Guerra Mundial, e sim de Grande Guerra, tá? Então nos livros, em documentos que vocês encontrarem essa expressão Grande Guerra, vocês vão vai estar falando da Primeira Guerra Mundial, tá bom? E essa guerra, pessoal, esse conflito aí que movimenta toda a Europa, ele é marcado aí por três fases, tá? A primeira fase, a fase de movimentação, uma fase aí com várias batalhas, vários conflitos e muitas mortes. E as pessoas, os soldados também, eles acreditavam que a guerra ia acabar logo. Tanto é que ela inicia aqui em junho e os soldados falavam para suas famílias que até no Natal eles iam voltar. Então eles acreditavam que ia ser uma guerra ali de poucos meses e que já iam ser decidida, né? Tanto é que nessa primeira fase acontece, né, vários conflitos e muitas mortes, porque eles achavam que quanto antes tiver batalhas, quanto antes tiver essa guerra rápida, né, o conflito acaba. Porém, quem faz a guerra não vai para o combate, né? Os líderes mundiais que declaram a guerra, eles não estão lá nos campos de batalha, na luta, em todos os problemas que é os campos de batalha. Então é claro que os líderes dos países não iam pensar dessa forma, não iam querer declarar a derrota ou contar a vitória antes da hora. E aí começa a segunda fase dessa guerra, que é a fase mais marcante e também a mais
perversa para os soldados, que é as trincheiras. As trincheiras, né, vocês já devem saber, são esses aqui, ó, essas grandes valas, né, esses grandes buracos na terra. E aí os soldados ficavam nesses locais, pessoal, por dias, por meses, e até tem relatos que ficaram aí por anos nas mesmas trincheiras, porque elas eram próximas. Então tinha trincheiras de um dos lados da guerra, né, um dos grupos ali, uma das tríplices, que não dava nem 1 quilômetro de distância das trincheiras dos inimigos. E por muitos dias eles não atacavam, porque cada trincheira representava ali uma segurança também, né? E aí eles começaram a pensar então em novas armas para tentar inutilizar essas trincheiras. E aí começa o uso de aviões com bombardeios, né? O uso de minas, explosões, o uso de animais, pombos coreios com máquinas fotográficas para tentar ver onde é que os inimigos estavam, né? Cachorros também, porque eles tinham um olfato melhor, né, do que os seres humanos, eles podiam sentir aí os gases mortais que eram usados aí na guerra. Eu não me lembro se era o gás mostarda ou se era outro nome, que era um gás que não tinha cheiro e nem cor. Então as pessoas só percebiam que estavam sendo atacadas quando já era tarde demais, né? Então os cachorros conseguiam avisar de certa forma quando que algum gás estava sendo utilizado aí contra a sua trincheira. Outra curiosidade é que o Hitler lutou lá na Primeira Guerra Mundial. Ele era um mensageiro das trincheiras, ele percorria as trincheiras. E aí, por causa do seu bigode, que era grande, ele não conseguiu colocar a máscara de proteção e foi atingido por esse gás. E aí, por isso que depois ele tem só aquele bigodinho, né, que a gente vai ver daqui a pouco, muito característico dele. Uma sugestão, pessoal, de filme é O Cavalo de Guerra, que mostra aí toda essa utilização de animais durante a Primeira Guerra Mundial. É um filme bem legal, tá? E a terceira fase, pessoal, ela é a parte final, né, da guerra. Ela é marcada pela entrada dos Estados Unidos e pela saída da Rússia do conflito, tá? É mais a parte final, tá? E aqui nós temos também, pessoal, uma questão lá de 2014 do Enem que envolve a Primeira Guerra Mundial. Então, de 1884 a 1914, 3 décadas, né, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional da Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, né, que eu falei um pouco para vocês antes, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribui para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que difundiu as teorias socialistas, acirrou as disputas territoriais, superou as crises econômicas, multiplicou os conflitos religiosos ou conteve os sentimentos xenófobos. Sentimentos xenófobos. Se nós olharmos de novo, né, por enunciado, a interpretação de texto, pessoal, mais uma vez, mostra que o Enem é muita interpretação de texto, tá? O que fala aqui, pessoal? Imperialismo, fala um pouco da Ásia e da África, né? Mas principalmente do imperialismo. E eu expliquei para vocês agora há pouco o conceito de imperialismo. Era buscar territórios, né, buscar novos territórios em alguns locais do mundo, principalmente na Ásia e na África, né? E das questões que falam aqui, das 5 questões, temos uma só que fala de territórios, né, que acirrou as disputas territoriais. Não fala nada de socialismo, não fala nada, né, de crise econômica aqui, conflitos religiosos também não, e sentimentos xenófobos, né, xenofobia é aquela aversão ao estrangeiro, mas aqui não fala nada, né? O preconceito estrangeiro aqui não é citado nessa questão, tá? Então é a letra B, acirrou as disputas territoriais. Uma questão que é considerada fácil, tá? Essa aqui, pessoal, no Enem. Mas claro, tem que ter um conhecimento, né, dos acontecimentos aí que envolve esse contexto da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Um outro acontecimento que eu separei para vocês, pessoal, só para comentar brevemente, que mesmo em momentos de guerra, momentos de conflitos, as pessoas deixam um pouco de lado a questão da matança e da violência e voltam um pouco mais para o ser humano, né? Para ser um humano de verdade. Lá no Natal de 1914, como eu falei para vocês, ingleses e alemães estavam aí próximos com as suas trincheiras. E na noite de Natal eles largaram suas armas. Durante a tarde do Natal eles foram jogar futebol.
Na noite eles compartilharam ali uma ceia, né, entre os soldados, claro que a alimentação bem precária, mas compartilharam ali as suas comidas. E aí deixaram um pouco a guerra de lado, né? E esse acontecimento marcou como que era difícil e como que era diferente a vida de um soldado de um líder do país, né? Como eu falei para vocês, quem declara a guerra não vai lutar. É os soldados ali, as pessoas consideradas inferiores, né, lá na divisão militar, que vai para o combate. E nesse momento, então, eles largaram armas e foram comemorar o Natal. E é uma das coisas que devemos lembrar da Primeira Guerra Mundial, né? Uma das poucas coisas que foram positivas, né, que aconteceu lá na Grande Guerra. E tem uma outra frase também bem marcante, que em toda guerra não há vencedores. Não há vencedores em guerras. Porque vai ter morte, vai ter destruição, vai ter crise econômica. Porém, os líderes dos países vão falar, eu ganhei, né? O meu país ganhou a guerra. Porém, na verdade, todo mundo perde com uma grande guerra desse tamanho. E aí acaba, né, a Primeira Guerra Mundial. Como eu falei para vocês antes, né, a Tríplice Entente acaba ganhando a Primeira Guerra Mundial. E de todos os países, a Alemanha foi considerada a principal culpada, né, de ter acontecido a Primeira Guerra Mundial. E o famoso Tratado de Versalhes, vocês já devem ter ouvido falar dele, ou lido sobre isso, né? Ele foi criado para primeiro culpar a Alemanha e depois para tentar evitar outro conflito mundial, né? Olha a hipocrisia aí. Tentaram evitar um outro conflito mundial e, na verdade, foi um dos estopins para acontecer a Segunda Guerra Mundial. Imagina você lá na Alemanha, ser considerado o culpado de toda a destruição da Primeira Guerra, né? Claro que os alemães não estavam nem aí, não iam ligar, né, para muito do que foi falado nesse Tratado de Versalhes. Não iam respeitar também, né? E nesse contexto, que eu já vou falar para vocês um pouco mais da Alemanha, nós temos também lá nos Estados Unidos um acontecimento, um período ali muito marcante também, tá? Primeiro, depois da Primeira Guerra Mundial, como os Estados Unidos sai vencedor, ele começa a crescer a sua economia, o seu consumismo, e começa a exportar muita mercadoria para os países que perderam a guerra, né? Principalmente para a Europa. E aí, esse período aí de crescimento é conhecido como anos felizes. Porém, o que era muito escondido da população mundial era a intolerância racial, que era muito presente nos Estados Unidos, tá? Tanto é que nesse momento surge a Ku Klux Klan, que é aquele grupo, né, racista, que até hoje tem pessoas que são adeptas a esse grupo racista, surgiu nesse contexto aí do período entre guerras, tá? Nós temos aqui uma foto bem, talvez já conhecida, né? Bebedores de água para pessoas brancas e bebedores de água para pessoas, olha aqui, ó, coloridas, né? Olha o termo usado. Hoje ainda se fala em pessoas de cor, né? Um termo também pejorativo e racista. E naquela época já era utilizado, né, pessoas brancas e pessoas coloridas. Então, por isso que hoje, utilizando o termo pessoa de cor, também é um termo racista, né? Todos nós temos uma cor. E nessa época foi presente muita intolerância racial nos Estados Unidos. E nesse período entre guerras, pessoal, ocorre a crise de 1929, que eu não vou falar tanto hoje para vocês, porque eu vou falar na próxima aula para vocês, tá? Que ela influencia muito na história do Brasil também, tá? Mas ocorre a crise econômica lá nos Estados Unidos, e como os Estados Unidos já era a principal potência do mundo, né, vai influenciar vários países, tá? Então só separei esse slide aqui para vocês, para falar um pouco dos Estados Unidos no período entre guerras, tá bom? Voltando para a Europa, né, que era o centro mundial nesse momento da história. Na Itália e na Alemanha, como foram dois países que perderam a Primeira Guerra Mundial, ocorrem movimentos, então, totalitários, movimentos aí de líderes para garantir o poder total nas suas mãos, tá? E aí surge lá na Itália o fascismo, que tem inclusive eu não vou falar muito do fascismo porque a aula vai passar da hora, mas tem um vídeo lá do canal Nostalgia, vocês devem conhecer esse canal, né? Ele mostra os 14 pilares do fascismo. É bem interessante para vocês entenderem um pouco mais desse movimento, quem quiser, é um vídeo curto, acho que tem 15 minutos só. E é legal porque ele mostra de uma forma mais prática, né? O que é o fascismo. E lá na Alemanha, pessoal, surge então um movimento totalitário, que é o nazismo. O nome disso, pessoal, é por causa dos partidos, tá? O partido fascista na Itália e o partido nazista na Alemanha. Então, o nazismo e fascismo dá origem aos partidos que essas pessoas estavam, então, ligadas, né? Mas na Alemanha, vamos dar
separar um pouco mais de material, né? Porque lá surge a pessoa mais comentada do século XX, a pessoa mais falada do século XX, foi o Hitler. Só não existem mais menções do Hitler hoje em livros do que Jesus, tá? Jesus é a pessoa mais citada em livros históricos e tudo mais. Depois dele vem Hitler. Mas ele é a pessoa do século XX. Ele é o cara, né? Claro que por aspectos negativos, mas ele marcou aí todo o século XX com as suas decisões e com a sua ideologia. Durante o processo de tentativa de tomada de poder na Alemanha, o Hitler foi preso. E dentro da prisão ele escreve o seu livro, que é chamado Minha Luta. Que inclusive esse livro é proibido de ser comercializado hoje, porque lá está toda a doutrina nazista. Esse livro, depois que o Hitler chega no poder, ele é obrigatório ser distribuído nas escolas também. Então inicia toda uma lavagem cerebral, né, nas crianças e nos jovens. Nessa doutrina, pessoal, tinham 4 pontos fundamentais, que era o racismo, o antissemitismo, que é a aversão aos judeus, o totalitarismo, né, que é a questão política, e o expansionismo territorial, porque ele acreditava que a Alemanha, para ser uma nação grande, precisava ter o espaço vital, que era um território maior do que eles tinham, tá? E eu já vou mostrar para vocês como cada ponto vai estar presente em toda a Segunda Guerra Mundial através do Hitler, tá? Mas antes, mais uma questãozinha do Enem aqui, tá? Só tomar um pouquinho de água aqui. Vocês viram, pessoal, que eu estou pegando as questões de acordo com os assuntos que eu estou falando, tá? Para vocês, para mostrar que o Enem tem bastante variedade de assuntos, tá? Então vamos lá. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude, em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna a ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, na Espanha e Portugal. Tá? E aqui tem, a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se por o quê, né? Lembrando que tem um movimento juvenil lá na Alemanha, que era a Juventude Hitlerista. Vocês já devem ter ouvido falar disso, tá? E esses movimentos juvenis, eles eram caracterizados pelo quê? Pelo sectarismo, ou seja, por ter um pensamento cético, um pensamento único, né? E pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores ao regime. Pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. Pessoal, lembrando que estamos falando de governos totalitários, tá? Então, vamos lá. Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. Pelo diálogo a organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. Pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multidinários, então comícios com muitas pessoas. Pessoal, eu vou separar 2 afirmativas aqui para vocês, tá? Primeiro, pelas propostas de... eu vou excluir, né, na verdade, os primeiros, os outros 3, tá? Então, esses grupos, eles não queriam saber de conscientização da população, tá? Aqui em cima já fala, ó. Deixa eu achar aqui. Uma pessoa só a ser amada, e esses jovens deveriam entender que essa pessoa deveria ser amada e obedecida, que era o líder. Então, eles não iam conscientizar a população por direitos dos cidadãos, tá? O governo autoritário não faz isso. Pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. Também não fala disso na questão, né? Pelo diálogo a organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças. Também não, né? Governo totalitário contra debates, principalmente a jovens idealistas, né? Com ideais novos. Eu separei a letra A e a letra I, tá? A letra A fala que o sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. E a letra E pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários, tá? Pessoal, é a letra A porque é uma característica de governos totalitários, tá? Formar pessoas céticas, né? Ter um pensamento só e enfrentar, né, os opositores de uma forma violenta e radical. Então é a letra A.
Não é a letra E pelo quê, pessoal? Claro que o Hitler organizava muitos comícios multidinários, com uma multidão muito grande. Porém, ele não fazia isso com os jovens, com a juventude hitlerista, tá? E até o populismo, que nós vamos ver na próxima aula, ele não estava muito afim de ser populista com os jovens. Ele queria fazer uma lavagem cerebral, ele queria impor a sua doutrina nesses grupos de jovens, porque, claro, os jovens iriam crescer, iriam passar por toda a história da Alemanha junto do Hitler. Então essa é a ideia dele com os jovens naquela época, tá? Enfrentar os opositores com violência e de uma forma radical e formar um pensamento único, o sectarismo nesse caso, tá? Beleza? Adnan, Oi. o João quer que você explique de novo o que seria o sectarismo. Sectarismo, pessoal, é aquele pensamento único, tá? Já viram falar da expressão céticos? Vem dessa palavra, sectarismo. É aquela coisa de formar uma pessoa e ter um pensamento único, não ter a mente aberta enfim, achar que uma pessoa só tem a razão, que uma pessoa só deve ser ouvida. Isso é o sectarismo, tá? Não deixar que as pessoas pensem de formas diferentes. E esse grupo da juventude hitlerista, ele foi formado para que os jovens pensassem de uma forma única e amassem, obedecessem, idolatrassem o líder, que nesse caso era o Hitler, tá? Então esse mais ou menos é o conceito do sectarismo, beleza? Pessoal, então os lados da guerra, né? Como a Primeira Guerra Mundial também teve, a Segunda Guerra vai ter os lados aí no conflito, tá? Então nós tivemos de um lado a União Soviética, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, por isso essa sigla, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, e o eixo formado então pela Alemanha, Itália e Japão, governos com ideologias parecidas, tá? E queriam formar então grandes impérios, a Alemanha e a Itália na Europa e o Japão lá na Ásia. Então o Japão entra na guerra por ter pensamentos parecidos com a Alemanha e a Itália, tá? E a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela inicia com a expansão alemã, que é o que eu falei antes, Hitler queria o espaço vital. Ele começa a invadir, então, países mais próximos à Alemanha, ele invade a Áustria, ele invade regiões dos Sudetos, que eram pequenas regiões da Tchecoslováquia, porém os países aí, os outros falaram, não, beleza, invade a Áustria, a maioria dos austríacos gosta de ti, vão querer ficar no teu governo e tudo mais. E aí eles falaram, só tu não invade a Polônia, que daí o bicho vai pegar. Se tu invadir a Polônia, nós vamos ter que declarar guerra contra você. Só que nesse momento o Hitler não estava nem aí, né? Já tinha um poder considerável, né, para a época, e ele não estava nem aí. E ele, junto da União Soviética, junto do Stalin, ele faz então o Pacto de Não Agressão, onde um país não poderia agredir o outro. E se vocês olharem aqui, ó, a União Soviética está contra a Alemanha. Por que está contra? Porque, já vou explicar para vocês, tá? Esse pacto de agressão, o Hitler não respeita ele, né? Quem que vai confiar no Hitler? Só o Stalin mesmo, né? Foi confiar no Hitler por esse pacto de não agressão para invadir a Polônia. A Polônia foi invadida, metade ficou para a União Soviética e metade para a Alemanha. E lá na Polônia tinha o maior número de judeus, tá? Por isso que foi importante para a história da Segunda Guerra essa invasão. E aí inicia então a Segunda Guerra Mundial. Os países falaram, você invadiu a Polônia, então está declarada a guerra. E aí começa o conflito, o maior conflito armado da história, né? Onde aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram, mas tem historiadores que dizem que esse número passa de 80 milhões de mortes somente na Segunda Guerra Mundial. O início da guerra é conhecido como Blitzkrieg, eu acho que é assim em alemão, tá? Não tenho muito conhecimento da língua alemã, tá? Que é aquela guerra relâmpago. Os alemães aí tinham armas, tinham um poder incrível, eles começaram a conquistar territórios, ganhar conflitos, e as pessoas acreditavam que Hitler ia realmente comandar todo o planeta. Tanto é que eles invadem Paris e eles demonstram o seu poder, né, a Paris, que era a capital da França, né, ainda é, com um desfile que até hoje é lembrado nos livros de história, né, o desfile nazista em Paris. Temos fotos aqui em pontos turísticos da França, o Arco do Triunfo, na frente com os soldados nazistas, e Hitler aqui na frente da Torre Eiffel, né? Mostrando que toda Paris estava sob comando de Hitler agora. Hitler só não ganhou a Segunda Guerra Mundial porque ele atacou a Inglaterra, atacou com bombardeios, com navios, e a Inglaterra conseguiu resistir
muito por causa do Churchill, que era um líder militar muito conhecido, muito experiente e tinha umas estratégias de defesa muito importantes. A Inglaterra aí passou aproximadamente 2 anos sendo atacada, porém consegue resistir, os alemães não conseguem tomar a Inglaterra, e aí os alemães começam a perder um pouco a força, um pouco do entusiasmo que tinha no começo da guerra. E a Inglaterra, por estar sempre na defensiva, resolve começar a atacar também, né? Ter chances de tentar virar a guerra. Por que os Estados Unidos e o Japão entraram na Segunda Guerra Mundial? Primeiro, o Japão, né, atacou a base de Pearl Harbor, que era uma base militar dos Estados Unidos lá no Oceano Pacífico. Esse ataque, pessoal, ele é considerado até hoje pelos americanos como uma traição, porque os japoneses não declararam guerra para os Estados Unidos. E claro que na guerra dizem que vale tudo, mas tem algumas regras entre países que estão em guerra. Por exemplo, se você atacar um país sem declarar guerra para aquele país, você é considerado um traidor, é considerado uma pessoa que não é leal, né, a alguns interesses. Mas como era guerra, os japoneses acreditavam que valia de tudo, né? Mesmo sem declarar guerra aos Estados Unidos, eles atacam essa base militar. E aí os Estados Unidos ficam com sangue no olho, né? E daqui a pouco eu vou falar como que acaba essa guerra entre Estados Unidos e Japão, tá bom? Mas o início do fim da guerra é lá na Europa, tá? Como eu falei, a Alemanha começa a perder força, Hitler começa a perder algumas batalhas, tá? E aí acontece o dia D, que é aquele famoso desembarque de navios, aviões, paraquedistas, bombardeios de soldados por terra, por ar e pelo mar, lá na praia de Normandia, lá na França. Esse dia dele é marcante porque ele vai dar início à retomada de Paris, tá? Tirar Paris das mãos dos nazistas. Quem já assistiu o filme Resgate do Soldado Ryan, esse filme mostra ali, claro que o início é bem violento e tudo mais, mas os 10, 12 primeiros minutos é só sobre o desembarque ali no dia D. É um filme bem interessante, claro que eu falei, ele é bastante violento por ser tratado de uma guerra e tudo mais. Mas é um contexto bem legal que é demonstrado nesse filme, então. Além disso, pessoal, deixa eu só voltar aqui no mapa para vocês. Cadê o mapa? Acho que esqueci de botar o mapa, mas tudo bem. Aqui. A Alemanha, ela vê que está perdendo ali no lado da França, né, no lado ocidental da Europa, e ela vai para o lado oriental, por não ter mais saída, né? E aí Hitler, por não ter mais saída, ele quebra aquele pacto de não agressão com a União Soviética e começa a invadir a União Soviética. A União Soviética é hoje o que é a Rússia, tá, pessoal? Um país muito grande. E é claro que os alemães iam atacando, os russos iam recuando, até que eles podiam. E aí os alemães se viram num momento que eles não conseguiam mais voltar para a Alemanha, porque estava muito longe. E eles também não conseguiam avançar na União Soviética. E caiu bem na época do inverno russo. Por isso que tem tantos memes, né? Alemão no inverno na Rússia não dá muito certo, né? Inclusive na Copa ali foi muito falado disso. Os alemães sofreram muito, morriam de frio, de fome, e as tropas foram se dizimando, até que os alemães chegaram na cidade de Stalingrado, onde ali eles se viram sem saída, eles não tinham mais saída. Ou eles ganhavam essa batalha nessa cidade, ou eles iam perder a guerra. E aí nessa cidade, pessoal, aconteceu uma guerra que era basicamente a disputa de prédio por prédio, casa por casa. No filme do Resgate do Soldado Ryan tem também cenas que demonstram essa batalha, tá, pessoal? É uma batalha bem diferente de outras, né, da guerra, onde é basicamente soldados aí nas casas, invadindo casa por casa, quarto por quarto de dentro das casas. Muitos soldados se escondiam dentro das pias, embaixo da cama, dentro dos guarda-roupas, porque era tipo aqueles joguinhos que alguns de vocês devem jogar, né? Invadindo casa, quarto, locais pequenos da guerra. E os soviéticos acabam vencendo os alemães, tá? E aí é marcante para a derrota dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Essa imagem mostra, né, soldados erguendo aqui. Eu acho que deve ter a foto colorida, tá, pessoal? Mas enfim. Mostra soldados soviéticos erguendo a bandeira da União Soviética lá em Stalingrado, tá? E isso é uma das fotos que marcam, então, a derrota dos alemães, tá bom? Bem rapidinho, pessoal. O Brasil participou na Segunda Guerra com a Força Expedicionária Brasileira, que eram considerados os pracinhas, chamados de pracinhas.
E o símbolo deles, talvez vocês já conheçam, né? É uma cobra fumando, porque falavam aqui no Brasil que os brasileiros só iam ganhar um conflito lá na Europa quando a cobra fumasse. E aí eles usaram isso como um desafio, né? E brasileiro para criar meme era desde aquela época. E colocaram aí uma cobra fumando no símbolo do exército brasileiro. E aí chegaram lá com uma cobra fumando no seu emblema, né? Do seu uniforme militar. E o Brasil participa aí nos combates na Itália, sai vitorioso. Hoje tem Museu do Expedicionário lá em Curitiba. Quem um dia passar por lá, vale a pena visitar. Lá em Curitiba também tem o Museu do Holocausto, tá, pessoal? O que era o Holocausto? Vocês devem ter ouvido falar, né? O genocídio de judeus. Hitler tinha uma aversão aos judeus, né? Ele considerava os judeus as pessoas más da Alemanha, os responsáveis pela Alemanha sofrer com todos os males. Tanto é que 6 milhões de judeus aproximadamente foram mortos por perseguições e nos campos de concentração. Além de 4 milhões de minorias, né? Homossexuais, ciganos, prisioneiros de guerra, pessoas que eram consideradas minorias e também inferiores aos alemães. Os campos de concentração vocês já devem ter ouvido falar. Tem sites que mostram, tá, pessoal? Vocês podem visitar, né, esses campos de concentração. Tem algumas pessoas lá no YouTube que fazem visita e fazem os vídeos. Claro que é um assunto bem triste e bem pesado, né? Mas quem tiver interesse de conhecer, marca na história. A história ela deve ser lembrada e não esquecida, né? Essa história do Holocausto, para que não ocorra nada parecido com isso no nosso futuro, né? O principal campo de concentração foi de Auschwitz. Inclusive lá que tem os principais relatos, né, de viajantes, onde ainda é aberto aos turistas, né? E é considerado então o Holocausto um crime contra a humanidade. Por isso que se você enfim, ter palavras ou até postagens, né, favoráveis ao Holocausto, você pode sofrer punições hoje, o que eu acho muito certo, né? Tem um filme que é O Menino do Pijama Listrado, que mostra todo esse contexto, já devem conhecer também, né? Mas fica a dica para vocês. O Diário da Anne Frank, que é também um livro histórico, né? Que conta toda o que a Anne Frank e a sua família passou escondida lá na Holanda, até que eles encontraram a família, né? Levaram para Auschwitz. Claro que essa parte não está no diário, né? O diário tem até, acho que 2 dias antes da família ser presa e levada para Auschwitz. Mas é um livro interessante para também entender o que as pessoas passavam na realidade, né? O que os judeus passavam de real nesse momento de perseguição, tá bom? Deixa eu só, pessoal, aqui, tem só 2 questões e aí vai dar tempo, tá? Tem 13 minutos, vai dar tempo, tá bom? Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, então depois da Segunda Guerra, né? A Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, através da ONU, né? Que o crime de racismo começou a ser entendido como realmente um crime, tá? Como uma coisa que não deve ser feita. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava. Então lembra, ó, conceito, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, o tempo, né? E o espaço, vamos ver do que estava se tratando esse momento da história. Segunda Guerra Mundial lá na Europa. A Segunda Guerra ela acaba em 1945, tá, pessoal? Não sei se enfim, se alguém não lembra, né? Mas ela acaba em 1945. E ela começa em 1939, tá? Então, nesse contexto, por que eles fizeram esse documento aí? Ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor. Não tem nada a ver com racismo, né? Desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações. Também não. Morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial. Também não tem nada a ver com racismo. Execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas.
Tem só uma que fala, né, pessoal, sobre racismo e preconceito por causa de raças, né, de etnias e tudo mais, que é a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas, tá, pessoal? Essa questão também não é tão difícil, tá, de entender se vocês lembrarem do contexto ali do fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, tá bom? E chegamos então, pessoal, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, pessoal, Hitler se suicidou, ele e a sua mulher, né, quando eles viram que não tinha mais saída, Hitler acaba se suicidando. Dizem que ele tomou um veneno e depois deu um tiro na cabeça, para garantir, né, que iria morrer mesmo. Ele ordenou aos seus soldados que após a morte o corpo dele deveria ser incinerado, porque lá na Itália o Mussolini foi capturado por grupos revolucionários e seu corpo foi espancado, foi exposto em praça pública, foi linchado mesmo após a morte, né, o corpo, por dias. E Hitler não queria que o seu corpo fosse exposto ou fosse usado como um prêmio de guerra. E aí Hitler acaba se suicidando, ele ordenou que o seu corpo fosse incendiado. E lá na Ásia, pessoal, a treta lá do Japão e dos Estados Unidos vai acabar com as bombas atômicas, tá? Bombas atômicas que mataram 160 mil pessoas instantaneamente, tá? No momento da explosão, claro, aqui somando a cidade de Nagasaki e de Hiroshima, 6 e 9 de agosto de 1945, nesse momento da explosão, quem estudou um pouco mais sobre a bomba atômica sabe o poder que tem essas armas, né? Era aquela morte na hora. Muitas pessoas viraram literalmente pó pelas altas temperaturas que a bomba atômica ela fornece na explosão. E outras milhares de pessoas que não estão entre essas 160 mil, né, foram morrendo ao longo dos anos por doenças radioativas, né? A bomba atômica, além da explosão, tinha a questão da radioatividade que permaneceu lá por muito tempo, tá? E a Segunda Guerra, né, como todo conflito, é marcado esse final, né, por morte de milhares, né, de civis, de inocentes. Por isso que a Segunda Guerra Mundial é estudada, ela é muito estudada para entender o que leva o ser humano a fazer todas essas barbaridades. Por isso que eu não entendo como tem pessoa que fica entusiasmada quando fala que vai ter Terceira Guerra Mundial, né? O dia que tiver Terceira Guerra Mundial é uma semana para nós, pessoal, depois. É só pegar nossos pedacinhos espalhados, porque a quantidade de armas que existem hoje, né, uma guerra mundial, ela não é nem cogitada, porque ela literalmente pode acabar com a civilização humana, tá? E a última questão, pessoal, para a gente finalizar a aula, eu sei que talvez foi meio rápido, mas já estamos finalizando, tá? A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, não, porque aqui nós temos, ó, se vocês olharem a capa aqui, né, pessoal, símbolos nazistas, o próprio Hitler aqui, né, representado, tomando um soco do Capitão América, essa capa ela é emblemática, tá, pessoal? Então é um contexto da Segunda Guerra Mundial, não da Primeira. Os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial, pode ser, né? O poder soviético durante a Guerra Fria. Claro que a gente vai estudar a Guerra Fria na próxima aula, mas não é o contexto, tá? Aqui da imagem, da primeira edição. O movimento comunista na Guerra do Vietnã, também não. O terrorismo internacional após o 11 de setembro, também não, né? Sem chance. Se a gente olhar para a imagem, né, vai ver Hitler, símbolos nazistas, claro que regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Essa questão foi bastante comentada, tá, pessoal? Eu não lembro o ano que ela caiu no Enem, mas demonstrou que até coisas simples, né, e até enfim, do universo mais jovem, né, como o Capitão América, e claro que hoje não tem mais tanto revistas e gibis, né, mas um tempo atrás existia essa cultura da leitura. Então, acontecimentos mais recentes envolvidos com acontecimentos do passado, tá? Da história, de algum acontecimento histórico. Amanhã, pessoal, deixa eu só... Não sei se tem dúvida, mais alguma?